Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, no livro do Deuteronômio, no capítulo 21. Deuteronômio, o capítulo 21. Estamos estudando os 7 pecados capitais. Já estudamos o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça e a avareza. Hoje pela manhã tentaremos entender um pouco a respeito da gula, o que é interessantíssimo. A noite é luxúria, é sexo. Os dois mais legais, assim, os pecados mais legais ficaram para o último domingo. Deuteronômio 21. Verso 18, eu começo a ler o verso 18. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos a tua palavra, o entendimento da tua palavra. Te pedimos assim, Pai, pelo teu Espírito Santo, porque somente o teu Espírito nos pode dar. E clamamos assim em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Essa é a tradução da Nova Versão Internacional, que também pode ser traduzido esse texto como é comilão e beberrão, ou em outras palavras, é um glutão. Porque o que é o pecado da gula? É a procura desordenada do prazer no comer e no beber. O que é a gula? Tomás de Aquino diz que a gula é a procura desordenada do prazer no comer e no beber. E Os Guinness diz que a gula ou a glutonaria é o abuso de algo essencial à existência humana. A grande questão é que uma das condições necessárias à felicidade é o prazer. E entre as paixões humanas, talvez a mais difícil de controlar seja esta busca de prazer. E entre os prazeres, os mais difíceis de controlarmos são aqueles prazeres naturais, os prazeres que Os Guinness vai chamar de companheiros da vida, sem os quais não é possível a vida humana. Sem comida e sem bebida, a gente não sobrevive. Comer e beber é prazeroso. E nós comemos e bebemos não só, ou até não tanto, porque precisamos comer e beber para sobreviver, mas precisamos comer e beber porque comer e beber nos dá prazer. Os estudiosos contemporâneos, que eu acredito chamaria de vítimas do determinismo genético, eles advogariam que comer e beber dá prazer porque comer e beber é imprescindível
à vida. E se comer e beber não nos fosse prazeroso, nós não comeríamos e não beberíamos necessariamente, e morreríamos. O mesmo argumento é usado para o sexo. O sexo é imprescindível à procriação. Não fosse prazeroso o sexo, não o praticaríamos. Se não o praticássemos, não procriaríamos. Se não procriássemos, nos extinguiríamos como raça. Então, estes chamados prazeres naturais, eles trazem essa aparente armadilha. É que são voltados a algo necessário e mesmo imprescindível à sobrevivência e à subsistência. O alimentar-se é necessário. Ao mesmo tempo, ou até mesmo porque o alimentar-se é fonte de prazer. E a armadilha consiste no fato que, num determinado momento, nós nos entregamos a comer e beber, não mais para que sobrevivamos, mas para que tenhamos prazer. Não mais a sobrevivência, mas o prazer. E a busca desordenada do prazer que é experimentado no comer e beber é que é a gula. Em outras palavras, estas definições de gula nos vão dizer que gula não é comer muito ou beber muito. A gula consiste em buscar desordenadamente o prazer natural, físico, do corpo, sensorial. Esse é o pecado. O pecado não é o quanto você come ou quanto você bebe, mas o porquê você come tanto e bebe tanto. E esse porquê é que você está atrás de um prazer que a comida e a bebida lhe fornecem, lhe possibilitam. E o pecado é a busca desordenada desse prazer. É aí que está a raiz da gula. Veja Provérbios, capítulo 23, que talvez seja um dos capítulos essenciais para tratarmos esta questão da comida e da bebida na Bíblia Sagrada. As consequências desse comer e beber descontrolado. Provérbios 23, 5. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, ele te disse, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Consequências da gula. Primeiro, a má companhia, né? Aquele que tem o olhar maligno, aquele cuja amizade é falsa. Ele te diz, come e bebe, mas o coração dele não é teu amigo. Segundo, a ilusão e o vazio. Porque fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Certamente criará asas e voará ao céu como águia. Terceiro, a frustração e a culpa. Vomitarás o bocado que comeste. Quarto, a perda do juízo. Perderás as tuas suaves palavras. Provérbios 23, 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos.
essa figura bíblica do comilão e o beberrão como ícones do bonachão, do sujeito entregue à preguiça, o sujeito empanturrado, que se despeja no sofá, acabarão na pobreza. E a sonolência, aquele sujeito que vive uma siesta constante, porque está com a pança cheia, aquele sono da digestão. Ele vive sonado, porque vive empanturrado. Acabará na pobreza, e a sonolência o fará vestir-se de trapos. Provérbios 23, 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Sofrimentos. Para quem as pelejas? Brigas, discórdias. Para quem as queixas? Desculpas, explicações vazias, murmuração, reclamação. Para quem as feridas sem causa? O que quer dizer com feridas sem causa? Uma ferida autoimposta. Ferida sem causa é a ferida com causa, é aquela que eu digo, fui ferido e a razão é que algo aconteceu, externo. Ferida sem causa é a ferida que eu mesmo causei a mim. Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como o basilisco morderá. Eu penso que o que Salomão está dizendo em Provérbios é um passo a mais do Deuteronômio. Porque o Deuteronômio diz o seguinte: se você encontrar um comilão e um beberrão, leve-o aos líderes da comunidade, para que os líderes autorizem um apedrejamento, e que ele seja morto por lapidação, que ele seja apedrejado até a morte, para que o mal seja extirpado. Então aquele comilão e beberrão será entregue a um juízo, e terceiros o condenarão e o vitimarão, apedrejando até a morte. Mas aqui em Provérbios, o Salomão está dizendo que o comilão e o beberrão, ele expõe-se a um apedrejamento. É como se ele próprio se apedrejasse. E a figura de Salomão não é o apedrejamento, é a picada da cobra peçonhenta, que mata. O resultado do apedrejamento é a morte, o resultado da picada da cobra peçonhenta é a morte. Só que o apedrejado foi apedrejado como resultado de um juízo, de terceiros. Mas, na visão de Salomão, aquele que é cativo deste pecado capital chamado gula, ele se mata aos poucos, porque ele se expõe a sofrimento desnecessário, ele se fere a si mesmo, e ele acaba voluntariamente, e pior, prazerosamente tomando o veneno que o mata, porque esse veneno que o mata, se mostra vermelho e resplandece no copo, desce redondo e reanima, escoa suavemente, desce redondo e reanima, mas mata. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Razão porque a Bíblia adverte contra a gula. É este entregar-se e ir empanturrando-se
até que de tão empanturrado morre ou mata-se. Na figura daquela novela é a Dona Redonda que explode. É um suicídio paulatino, de tanto comer, de tanto beber, se torna vítima da indolência, da lassidão. Um empanturrar-se vai gerando um estado de torpor que conduz à morte. Por que a gula é pecado? Primeiro, porque bestializa. Bestializa. Os Guinness é cruel. Ele diz que os glutões, ao reduzir toda a comida a uma lavagem, assemelham-se a porcos. Os glutões, ao reduzir toda a comida a uma lavagem, assemelham-se a porcos. O que é isso? É a diferença entre o glutão e o gourmet. O gourmet desfruta, o glutão devora. O gourmet saboreia. O gourmet dá tempo ao paladar, dá tempo aos olhos, dá tempo ao prazer, dá tempo à beleza. O glutão não, ele devora e nem vê o que comeu. Você viu que essa empadinha tinha forma de barquinho? O quê? Já foi, era um barquinho. Ele devora, ele bebe e não sente o gosto do que bebeu, come e não sente o gosto do que comeu, não observou a forma do que comeu, não sentiu o cheiro, o aroma do que comeu, não teve um prazer completo, aliás, não teve prazer nenhum, ele só devorou. Em outras palavras, é um bicho. Ele não aprecia, ele engole. Então, esse pecado da gula bestializa. Segundo, porque eu creio esse pecado da gula implica uma ilusão. Qual é a ilusão? É pretender matar a fome da alma alimentando o corpo. Não é possível. Não é possível matar a fome da alma alimentando o corpo. Não é possível controlar a ansiedade com açúcar. Não é possível. Evidentemente que o déficit químico no seu organismo gera um estado emocional alterado. E o equilíbrio químico do seu organismo, em tese, produz um estado emocional equilibrado. Aí nós estamos falando de pessoas saudáveis e organismos saudáveis. Mas nós estamos agora falando de uma ansiedade que não é resultado de déficit químico. Porque é uma ansiedade da alma. É uma insatisfação da alma, não é um déficit químico. Não é um problema de neurotransmissores, não é a sua química cerebral, não é falta de serotonina que está deixando você depressivo. É a sua alma, é a sua náusea existencial. E não há chocolate que resolva a náusea existencial. Chocolate colabora com nível de serotonina, mas não colabora para resolver o problema da náusea existencial. Então, comer muito é se tornar vítima de uma ilusão. Querer resolver a ansiedade, a culpa, o medo do futuro na geladeira é uma ilusão. A geladeira não resolve. Terceiro, por que a gula é pecado? Porque, no meu entendimento, a gula subverte valores, colocando o prazer sensorial, o prazer físico, o prazer que a Bíblia vai usar pejorativamente, o prazer da carne, acima de todos os outros prazeres. Esse prazer concreto, o prazer da matéria, acima de todos os outros prazeres. E vai subverter valores porque
é esta gula que vai gerar o império da estética. E que vai gerar esta sociedade em que nós estamos vivendo, em que a aparência vale mais do que a essência. Por exemplo, arrisco dizer, não que não exista, é porque elas nunca falaram isso para mim. Arrisco dizer que eu nunca ouvi uma mulher que sofresse mais por ser egoísta do que por ter 2 quilos a mais. Porque 2 quilos, você deve ter pensado, pastor, se fossem 2 estava ótimo. Porque 2 quilos afligem tanto uma consciência, a tal ponto de causarem mais sofrimento, mais vergonha, mais senso de inadequação, do que o vício da mentira, da fofoca, da maledicência, da inveja. Por que você não vai à festa? Porque eu sou maledicente. Nunca ouvi isso. Por que você não quer ir? É porque eu estou pesada demais. Veja como é cruel esta observação de Dallas Willard. As pessoas mais desafortunadas do nosso mundo são os gordos, os feios, os deformados, os idosos, os que não estão envolvidos em romances tórridos, os que não praticam sexo todo dia, os que não estão fazendo atividades físicas regularmente e não andam na moda. Veja, os mais desafortunados do nosso mundo são esses. Aqueles cuja fachada não nos agrada e não atende ao nosso padrão de êxito, de sucesso e de felicidade em nossa sociedade. A gula é pecado, na minha opinião, em quarto lugar, porque conspira contra a vida e gera em nós uma sensação, uma falsa noção de que o prazer é pecaminoso. E se não é pecaminoso, nós nos tornamos vítimas de um estado de constante policiamento contra o prazer. Não posso comer mais esse biscoito. Não posso comer mais essa empadinha. E aí você vai vivendo de alface e agrião. E dá razão ao sujeito que disse que fez uma dieta de 2 semanas e perdeu 15 dias. A gula em nossa sociedade. O mais evidente sinal da glutonaria é a necessidade de dieta. Eu acho esta expressão extraordinária. O mais evidente sinal da glutonaria é a necessidade de dieta. Veja como as nossas conversas giram ao redor de não engordar e emagrecer. A época em que a gula foi incluída como pecado capital, o problema era essa orgia alimentar mesmo, era a obesidade mórbida, não resultante de uma disfunção orgânica, mas a obesidade mórbida resultante da gula. É comer muito mesmo. E sabem os irmãos que o problema da obesidade é um problema da nossa sociedade. É um problema sério e grave, e é uma vergonha que no mundo que passa fome, exista gente morrendo por problema de obesidade. É um contrassenso. O problema dos nossos dias não é que nós os civilizados, obesos, gordos, como os senadores de Roma, que contratavam escravos para que andassem à frente deles, mas de costas, segurando-lhes a pança. Imagine que situação! Lá vai o senador e à frente dele vem o escravo segurando a pança, para não ter problema de coluna, de joelho, de etc. Você sabe o que eu estou falando. Falta de ar, não dormir mal. E, enfim, você sabe, não preciso ficar discorrendo sobre os problemas da obesidade. Mas o nosso problema hoje não é tanto esse.
O nosso problema hoje é o que o C.S. Lewis vai chamar de a gula da delicadeza. Não é tanto a gula do excesso, porque nós estamos numa sociedade que rejeita o glutão. Não é mais politicamente correto você ser glutão. Você é mal visto, você é criticado. Então hoje todo mundo se preocupa com peso. A maioria por uma questão estética e uma minoria por uma questão de saúde. Uma minoria ainda por uma questão de estética e saúde. Mas todo mundo está preocupado com peso. E a nossa sociedade demonstra que é vítima do pecado da gula, por exemplo, quando nós convivemos com essas malditas disfunções alimentares. A bulimia e a anorexia nervosa. A bulimia, o distúrbio do apetite, e a anorexia nervosa, o medo patológico de engordar, que rouba o apetite. E a pessoa tem 30 quilos, ela se olha no espelho e acha que está gorda. E morre. 20% dos pacientes acometidos de anorexia nervosa vão a óbito, infelizmente. Então nós somos vítimas da gula da delicadeza. Qual é a gula da delicadeza? É uma armadilha que nós criamos para nós mesmos, em que continuamos escravos do prazer da comida e da bebida, escravos do prazer da comida e da bebida, mas nós posamos de virtuosos. E a gente fica dizendo assim, não, metade. Menos. Isto é, a gente continua comendo, continua bebendo, só mais um golinho. Não muito não, só mais dois dedinhos. É aquele sujeito que já tomou 3 cocas no almoço, e aí vira para o companheiro e diz, vamos rachar mais uma. Porque ele sabe que pedir a 4ª Coca-Cola é um exagero. Então ele atenua. Ele diz assim, eu sei me controlar. Vamos rachar? Esse é o C.S. Lewis falando, eu acho que ele pegou pesado. É quando a gente fala assim, um cafezinho agora. Eu estou com vontade de comer uma coisinha doce. O pior é o cara que fala assim, estou com vontade de comer uma coisinha, eu não sei o que é. Eu estou com vontade de comer uma coisinha que eu não sei o que é. Não precisava muito, não. E aí quando a gente diz assim, não precisava muito, não, nós estamos dizendo assim, vejam, eu sou virtuoso, eu sou comedido, eu sou controlado. O C.S. Lewis diria, não, você é vítima da gula da delicadeza. Porque você é virtuoso, comedido, controlado, mas não fica sem. Você é escravo desse prazer. Você é escravo dessa colheradinha. Escravo dessa metadinha. Escravo desses 2 dedinhos. Escravo desse prazerzinho que o seu corpo pede na mesma hora do dia. A mesma coisa. Olha, eu estou falando de vocês, porque eu já estou livre disso. Não vivo nada disso. Um pão com manteiga de manhã não me aflige. Não tenho esse problema. Fogo, viu, gente? Olha, estou aqui pensando em mim enquanto eu falo. A indústria do emagrecimento, hein? Dieta para tudo que é lado, de tudo que é tipo, e remédio de tudo que é lado, de tudo que é tipo, para tudo que é tipo de coisa. Isso demonstra que nós somos vítimas dessa maldição da gula. É o prazer do corpo que o comer e o beber nos traz. Isso significa que você pode dizer assim, pastor, eu sou magro, não como muito, nem bebo muito. Ah, é? Pode ser que você seja vítima da gula, você gira ao redor do alimento. Tudo em você, isso aqui não posso, isso aqui não devo, isso aqui, 217 calorias essa xícara aí.
sujeito é magro, mas ele sabe, ele vive fazendo conta de caloria o dia inteiro. É vítima da gula. Por quê? A gula não é comer e beber muito, não. É esse desorganizar da vida em relação ao comer e beber. E é esse prazer do corpo em relação ao comer e beber. Sabe por quê? Porque há um prazer doentio também em passar fome para se olhar no espelho e se achar magro. Isso é doença. Não tem saúde, nem física, nem emocional, nem espiritual. Então o glutão não é só aquele que come muito e bebe muito, não. É aquele que também doentiamente vigia o seu comer e seu beber. Porque é escravo do seu corpo, de sua aparência física, do seu senso estético. Vive ao redor da comida e vive ao redor da mesa. A vida se explica entre o que engorda e o que emagrece, o que pode e o que não pode. É essa loucura. Vive em dieta, vive tomando remédio. Vocês, eu vou te falar uma coisa, vocês são filhos da gula. Quais são os filhos da gula? Porque se a gula é um pecado capital, é capital porque dá origem a outros pecados. Então quais são os pecados? Aí eu cito Tomás de Aquino. O embotamento da razão. Aquela sonolência. Assim. Você fica meio... perde o juízo diante de uma forma. A alegria vazia, porque é um prazer que só dura enquanto você está comendo. É o prazer que está restrito ao paladar. Depois que engole, vira culpa, vira falta de ar, vira desabotoada de calça, vira um lamento, vira uma expressão de honestidade. Ai, pequei. Então é um prazer vazio que dura enquanto está na boca, só enquanto está na boca. Aí quando engole, o prazer vai embora. E quando o prazer vai embora, porque o prazer foi engolido, ou a fonte de prazer foi engolida, o prazer foi embora, o que a gente faz? A gente quer mais prazer, então tem que pôr na boca mais fonte de prazer, então põe mais um bis. Loquacidade desvairada. A língua agita-se a torto e a direito, diz o Tomás de Aquino. O sujeito com milão e beberrão fala demais. Expansividade debochada. Expansividade debochada é um pleonasmo para palhaçada. O beberrão vira palhaço, né? Você sabe disso. Impureza, falta de asseio, falta de reserva e todas as espécies de excessos. Gula. Qual é a nossa resposta à gula? Nossa resposta à gula é a temperança. Temperança. Ou que a sua Bíblia vai chamar de domínio próprio. O que é a temperança? Passo a citar André Comte-Sponville, pequeno tratado das grandes virtudes. Se a memória não me trai, é a terceira vez em que leio estas linhas de André Comte-Sponville deste púlpito. Falando sobre a temperança, Sponville diz que não se trata de não desfrutar ou desfrutar menos. Isso não seria virtude, mas tristeza. Não temperança, mas ascetismo. Não moderação, mas impotência. Não se trata de desfrutar menos, mas de desfrutar melhor. É próprio da pessoa sábia usar as coisas e ter nisso o maior prazer possível, sem chegar ao fastio, o que não é mais prazer. Em outras palavras, quando você dá uma colherada assim num doce de leite, é uma delícia. Mas lá pela 17ª, assim, começa a ficar enjoativo. Aí você já passou do prazer, chegou no fastio. Digamos assim que o fastio até veio antes da 17ª. É que a primeira tem gosto de doce de leite. Chega lá na terceira, já não tem muito gosto. Lá na 17ª você já tem repulsa. O sábio é aquele que sabe desfrutar do objeto de prazer antes que se torne fastio.
E antes que se torne repulsa, parar. Chega. A temperança é essa virtude pela qual permanecemos senhores dos nossos prazeres em vez de seus escravos. Palavras de André Comte Sponville, repito. A temperança é essa virtude pela qual permanecemos senhores dos nossos prazeres em vez de seus escravos. Esse parágrafo, eu acho que é de uma lucidez extraordinária. Exceto pelo exemplo do cigarro, que eu não gosto, sou veementemente contra o cigarro. Que prazer é fumar quando podemos prescindir de fumar? Beber quando não somos prisioneiros do álcool. Fazer amor quando não somos prisioneiros do desejo. Prazeres mais puros porque mais livres. Mais alegres porque mais bem controlados, mais serenos porque menos dependentes. É fácil? Claro que não. É possível? Nem sempre. A inteligência dessa fala do Comte Sponville é extraordinária. Você tem prazer em um objeto de prazer quando você pode prescindir do objeto de prazer. Porque isso significa que você é senhor do seu objeto de prazer. Se você não pode prescindir do seu objeto de prazer, você é escravo do seu objeto de prazer. Por isso é que ele diz, que prazer é fumar quando podemos prescindir de fumar. Beber quando não somos prisioneiros do álcool. Fazer amor quando não somos prisioneiros do desejo. Sobre beber e fumar, eu queria fazer 2 observações. A primeira é contar uma história que eu vivi quando fui visitar um casal, um senhor que devia ter à época por volta dos seus 70 anos ou mais, e sua esposa com relativamente a mesma idade. Ela, uma senhora extraordinária, membro da igreja que eu pastoreava na cidade de Jundiaí, e o seu marido era um daqueles que as esposas dizem que não são cristãos. E que não são cristãos porque não frequentam a igreja e porque não se batizaram na igreja evangélica. Então eles não são crentes, não são salvos. E ele era um desses homens. E fiquei amigo dele, daquele senhor extraordinário. Fui almoçar com eles. Ele me atende à porta com um cigarro na mão. A esposa chega, passa-lhe uma descompostura. Como atendes à porta, o pastor chegando para o almoço, com um cigarro na mão, ele virou-se para ela e disse, por que não vais passar uma descompostura nos crentes da tua igreja, que fumam pelas ruas e escondem o cigarro quando o pastor aparece? Vens reclamar comigo? Há outras pessoas que merecem mais a tua atenção. São os crentes hipócritas da tua igreja. Eu não. Aliás, vou apagar o meu cigarro, porque fumo quando quero, quando me dá prazer. Não sou escravo. E porque não sou escravo, não preciso me esconder do meu cigarro e nem escondê-lo de ninguém, nem do pastor. A vontade que eu tive foi de dar meia volta e chegar de novo. A segunda história, ou na verdade uma observação, é sobre o beber. A lei seca está aí, né? Está aí e, ao que tudo indica, os resultados parecem positivos. Mas sobre a bebida, eu gosto dessa frase do André Comte Sponville. Que prazer é beber quando não somos prisioneiros do álcool. Nós, os crentes, sempre fomos criticados porque nós somos contra beber e fumar. Não mais. Esse tempo passou. Perigas que agora nós, os crentes, também somos viciados em cigarro e muitos de nós, os crentes, somos vítimas do alcoolismo mesmo. Nós saímos do radicalmente contra e nenhuma gota de álcool na boca para um beber socialmente e chegamos no embriagar-se.
Eu me lembro que foi um tempo quando alguém perguntava para mim assim: pastor, o senhor acha pecado beber de vez em quando, socialmente? Aí depois evoluiu: pastor, o senhor acha errado o crente ter barzinho em casa? Agora esse assunto não se discute mais, porque a turma enche a cara mesmo. E não percebe que isso é uma doença também. E a inteligência da abstinência é não chegar na escravidão do álcool. O que significa, com medo do excesso, nós cortamos tudo. Mas hoje, eu já começo a ponderar se não deveríamos voltar aos velhos tempos em que nós éramos radicalmente contra qualquer gota. Porque a turma está exagerando mesmo e muito. Fecha o meu parêntese. Volto ao André Comte Sponville. A temperança é o poder contentar-se com pouco. Mas não é o pouco que importa, é o poder, é o contentamento. É o ter prazer no pouco. Quem consegue ter prazer no pouco é temperante. Esse parágrafo me diz muito também. Há coisa mais simples do que matar a sede, mais fácil de satisfazer do que um estômago ou um sexo, mais limitada e mais felizmente limitada do que nossos desejos naturais e necessários. Não é o corpo que é insaciável. A ilimitação dos desejos que nos condena à falta, à insatisfação e à infelicidade, nada mais é que uma doença da imaginação. Temos sonhos maiores que a barriga. Em outras palavras, satisfazer o estômago é fácil, difícil é satisfazer a alma. A desgraça do glutão é que não sabe se contentar, nem mesmo com o excesso. A temperança é a capacidade de controlar, regrar e manter em equilíbrio. Isto é, exercer a vontade sobre o desejo, ou como diz Spinoza, exercer o poder de nossa alma ou de nossa razão sobre os impulsos irracionais de nossos afetos ou de nossos apetites. Caminho para o final. Nós vivemos um paradoxo e uma armadilha. E o paradoxo é esse, que uma vida sem prazer não pode se chamar vida. É sobrevida. É sobrevivência. Que é inegável que os prazeres do corpo, os prazeres da carne, como estamos acostumados a chamar, são ou estão entre os maiores prazeres e ou melhores prazeres. Nós não somos como Agostinho, por exemplo, que sentava-se à mesa e dizia: vai comer o animal, numa atitude pejorativa para com as necessidades do seu corpo físico. Não. Nós cristãos, nós santificamos o corpo. Nós legitimamos o prazer do corpo. Isso é estar vivo. O prazer de comer, o prazer de beber, o prazer do sexo, o prazer de estar aquecido no inverno, de estar refrigerado no verão. Isso não é ilegítimo. Mas a armadilha é que isso é tão bom que a gente acaba achando que todo o prazer está nisso. E reduz a vida a esses prazeres do corpo. E a gente fica preso a esses prazeres do corpo. E presos a estes prazeres do corpo, nós acabamos que nos viciamos nos prazeres do corpo. E o vício do prazer do corpo não é apenas o vício do comer e beber. Preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Não é só o vício do comer e beber. Porque tudo que nós fazemos implica uma reação química
e uma sensação de bem-estar físico. Não existe algo que você faça e que seja só espiritual. O seu prazer espiritual, ele também tem um correspondente no seu corpo físico. Digamos assim que o louvar a Deus traz a você uma sensação de bem-estar físico. Assim como comer traz para você um prazer físico, conversar com um amigo também. Abraçar uma pessoa querida também, isso é um prazer físico. Fechar os olhos e ouvir uma boa música também. Praticar um exercício físico também. Não é só comer e beber. Agora presta atenção no que eu vou lhe dizer. Mentir também. Enganar também. Falsear uma imagem também. Nós ficamos viciados numa sensação de bem-estar físico. Só que esse bem-estar físico pode vir de algo que comemos, de algo que bebemos, ou de um hábito, como por exemplo a mentira que desenvolvemos. Nós temos uma sensação de bem-estar quando nós mentimos. O sujeito fica viciado em mentir. O corpo aprende os hábitos da alma. E o prazer que é legítimo é o prazer que advém dos objetos de prazer legítimos e dos hábitos legítimos e nas medidas legítimas. Por quê? Porque a felicidade não é resultado de prazer e conforto. É possível ser feliz na cova dos leões. E é possível ser infeliz no banquete do rei no palácio. Por quê? Porque a felicidade, isso que nós queremos, esse estado de bem-aventurança, não nos advém do nosso prazer ou do nosso conforto, mas daquilo que os psicólogos contemporâneos, adeptos da psicologia positiva, estão chamando de gratificação. O que é gratificação? É um prazer, uma satisfação que nós experimentamos quando temos consciência que o acesso àquele prazer e àquela satisfação exigiu virtude espiritual. Exemplo, quando eu como uma bomba de chocolate, eu tenho prazer. Mas quando eu estou imbuído de um objetivo olímpico, e eu não como a bomba de chocolate, exercito a minha consciência, a minha razão, a minha vontade, o meu direito de escolha, a minha capacidade de dizer sim e de dizer não, quando eu me imponho sobre um desejo, um apetite, isto é, a virtude em comer ou não comer, o resultado não é só prazer, é gratificação. Quando o meu prazer é misturado com uma virtude do meu espírito, uma virtude que é própria do meu caráter, da minha integridade como pessoa e como ser humano, quando o meu prazer é misturado com a minha virtude, daí resulta gratificação e senso de realização e saciedade, satisfação duradoura. Mas quando o meu prazer é apenas um prazer físico, que não tem a minha virtude, não tem o meu caráter, não tem a minha capacidade de dizer sim e dizer não, não tem a minha prerrogativa de escolher e decidir, é só um prazer animal, é só prazer. Não resulta em gratificação, não resulta em satisfação, não resulta em contentamento.
E eu fico a imaginar se não é de fato isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar, quando ele diz: eu aprendi o segredo do contentamento. E termino com Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Começo a ler o verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. O meu contentamento, ele não advém de eu estar bem alimentado. E o meu descontentamento não advém de, porventura, eu passar fome. Porque eu aprendi, eu exercito a minha prerrogativa de ser humano, de escolher, de decidir, de saber como reagir e como me comportar, tendo muito e tendo pouco. Quando eu tenho muito, eu sei ter muito. E quando eu tenho pouco, eu sei ter pouco. E quando eu tenho nada, eu sei ter nada. Porque o meu prazer é misturado com a minha virtude, é este meu saber, e é este tudo posso naquele que me fortalece, que é o segredo do meu contentamento. E se você prestar bem atenção, vire a página da sua Bíblia só uma vez, e você vai chegar em Filipenses capítulo 3. Em Filipenses capítulo 3, no verso 17, ele diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. O que é que ele está fazendo contraponto? Aqueles cujo Deus é o estômago, cujo Deus é o ventre, aqueles que são vítimas e escravos dos seus apetites físicos, sensoriais, aqueles que são os comem, tentando matar a fome da alma, alimentando o corpo. Ele está dizendo: eu sou diferente, eu matei a minha fome da alma. Como? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu exercito a minha virtude sobre o ter muito, sobre o ter pouco e sobre o ter nada. E é desse exercício da virtude que advém o contentamento e a felicidade. Por quê? Porque a gula não está em comer muito e comer pouco. A gula está em subjugar ou submeter o prazer aos desejos, especialmente os desejos do corpo. Paulo está dizendo: não, o verdadeiro prazer, a legítima satisfação, a verdadeira realização, acontece quando você mistura ao objeto de prazer a sua virtude de ser humano, de ser humana. Quando você transcende o ser bicho, você pode desfrutar daquilo que o bicho gosta de desfrutar. Enquanto você não transcende o ser bicho, você não se satisfaz com o que o bicho come. Mas quando você transcende o ser bicho, então você pode comer como bicho, porque você vai ter satisfação legítima, porque o seu bicho estará
controlado pela sua virtude humana, e você então encontrará o segredo do contentamento. Gálatas 5, 22 e 23 dizem para nós que esta capacidade, chamada temperança, é fruto do Espírito Santo. Por isso é que o Sponville diz: é fácil? Claro que não. É possível? Diz ele, nem sempre. Nós cristãos diremos: a vida temperante é fácil? Claro que não. É impossível. É possível? Claro que não. É impossível, a menos que estejamos rendidos a esta influência bendita do Espírito Santo. É a outra tradução de tudo posso naquele que me fortalece. Deixamos de ser bichos quando nos consagramos a Deus e deixamos de viver para os nossos próprios apetites e passamos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E nos surpreendemos com o fato de que todas as outras coisas nos são acrescentadas. Que assim sejamos nós e que assim o Senhor nos acrescente. Amém e amém.